O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós escutamos o Evangelho, nós lembramos da primeira leitura de hoje, essa bela carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele diz que trazemos os nossos tesouros em vasos de argila. Os discípulos traziam esse tesouro de ser chamados por Jesus, depois enviados por Ele, nesse vaso de barro, porque estão querendo, como o apóstolo que celebramos hoje, obter um lugar de destaque junto de Jesus. Então, quando Ele restaurar o reino de Israel, conforme a mentalidade que eles tinham, um Messias político, então que sente um à direita e outro à esquerda. E ainda usaram a própria mãe para pedir isso. A mãe quer o melhor lugar, a melhor coisa para os seus filhos, né? Mas quando Jesus disse se eles poderiam beber do cálice, eles responderam na hora: "Podemos." Ou seja, eles estavam querendo aquele lugar de destaque. E depois a gente vai ver na sequência do texto que os outros discípulos vão se irritar contra os 2, porque também certamente eles queriam um lugar de destaque e deviam conversar entre eles. E aí Jesus ensina, aproveita esse momento ali de disputa de um lugar de destaque para ensinar que o verdadeiro lugar de destaque é ter essa capacidade de servir, de dar a vida, né? Então que a gente possa, olhando para os apóstolos, hoje para São Tiago Maior, que claro, não compreendia muito bem, trazia esse grande tesouro do seu chamado nesse vaso de argila, mas depois compreendeu e foi inclusive o primeiro discípulo a doar a sua vida por Jesus no tempo de Herodes Agripa.
Então que nós possamos nessa Eucaristia pedir que o Senhor trabalhe o nosso coração, esse coração tão fragilizado, esse coração que deseja tantas coisas humanas, tanta glória, e fazermos o caminho ao contrário, o caminho da humildade, o caminho do serviço, o caminho do comprometimento, o caminho do silêncio, da entrega silenciosa, como depois os apóstolos fizeram. Então peçamos nessa Eucaristia que, apesar de nossas fragilidades, a gente seja capaz de sermos fiéis e de darmos a nossa vida, dentro daquilo ou da vocação a qual Ele nos confiou. Cada um com a sua, eu como padre, vocês talvez como pai de família, ou também no exercício de alguma profissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.